Cumprimentos amados com a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula da nossa lição de juvenis. Lição esta que durante esses 3 meses estamos estudando sobre os personagens marcantes da Bíblia. E hoje vamos estar estudando sobre Miriam, disponibilidade apesar da idade. Embora fosse uma pessoa muito jovem, mas teve uma coragem que é exemplar para cada um de nós. Nós temos uma leitura bíblica em classe aqui em Êxodo 2, do verso 1 ao verso 10, que nos mostra que um certo varão da casa de Levi casou também com uma filha de Levi. Esta mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Era Joquebede. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. Olha a agilidade da Miriam. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Veja que Deus agiu até mesmo na vida da princesa, porque ela moveu-se de compaixão pelo menino, mesmo sabendo que era um menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu a chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual adotou. E chamou seu nome Moisés e disse: porque das águas o tenho tirado. Moisés significa tirado das águas. Nesta lição a gente vai estar aprendendo que pequenas iniciativas podem gerar resultados espetaculares, ainda mais quando estas são confiadas no Senhor. Ao longo de todo o relato bíblico, vemos Deus à procura de pessoas com corações dispostos a agir por fé. Mas quem é Miriam? Miriam, uma menina de família especial, filha de Arão e Joquebede, irmã mais velha de Moisés e também de Arão. A história de Miriam está registrada especialmente nos livros de Êxodo e também no livro de Números. Nós encontramos essa história também no livro de Números. O nome de Miriam significa elevada, pura, amada ou ainda vidente. Palavra também atribuída aos profetas na Bíblia. De fato, Miriam é chamado de a profetisa em Êxodo 15, verso 20. A palavra não revela se ela teve filhos, nem mesmo se foi casada. Se ela foi casada e se teve filhos, é um dado que a gente não tem, que a gente não encontra na Bíblia Sagrada. Miriam e sua família são alguns dos muitos israelitas que nasceram no Egito, depois de passados muitos anos da instalação primária de José, quando José se instala no Egito, ali junto, trazendo seu pai Jacó ali para a terra de Gósen, na época salvando o povo hebreu que se estabeleceu por gerações em tal nação, que no caso, na nação dos egípcios. Como sabemos, ali o povo de Israel frutificou, quer dizer, cresceu, multiplicou-se, tornou-se forte de tal forma que encheu o país. Primeiro eram bem-vindos naquele lugar, até que muitos anos após a morte de José e de toda aquela geração, levanta-se ali outro faraó
que passou a ver o povo hebreu como ameaça e não como aliado. Então se pôs a afligi-lo e até mesmo a escravizá-los. Esse faraó, né, esse rei, não conhecia José, né, de gerações bem posteriores, e aí ele se levanta para tentar eliminar, destruir, parar, barrar, diminuir o povo de Deus. Mas dentro do contexto dessa perseguição e escravidão, nós vamos ver que o inimigo, né, por trás dessa história tinha um objetivo muito maldoso, né, ao usar o rei para prejudicar o povo de Deus. Já seria complicado nascer no Egito em tal contexto, sobre o jugo, né, dos egípcios, realizando trabalhos ali forçados, oprimidos com tarefas, impostos pesados, sem uma pátria própria, né, e seu próprio governante, enfim. Mas a conjuntura encontrada aqui por Miriam e seus irmãos é ainda mais dramática e turbulenta, conforme podemos ver no primeiro capítulo do livro do Êxodo, olhando para o crescimento acelerado do povo hebreu e temendo, o faraó decidiu então executar um controle de natalidade autoritário, cruel e desumano. Como que era feito esse controle? Levando as próprias mães e pais a descartarem os seus filhos. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus Sifrá e Puá que matassem todo bebê do sexo masculino, enquanto ajudavam as mulheres hebreias a darem à luz. Quer dizer, as parteiras iam ajudar as mulheres hebreias a darem à luz, e ali elas receberam ordem para matar essas crianças. Olha que crueldade, né? Terrível, rapaz. Um plano infernal que visava não somente conter o crescimento do povo de Israel no Egito, também configurava mais uma tentativa das trevas de impedir o nascimento do libertador, naquele momento que seria Moisés, que estava profetizado, prometido, né? E posteriormente a semente da mulher, que é o Messias, né? O próprio Jesus, que havia sido prometido em Gênesis 3, verso 15, como ele vinha da linhagem de Israel, se Israel fosse destruído, então o Messias não viria, o próprio Deus estaria falhando aí nas suas promessas. Então veja que o inimigo estava por trás de toda essa perseguição, tentando levar um plano a cabo. Entretanto, Deus nunca perdeu o controle. Deus nunca perde o controle de nenhuma situação. Deus sempre está à frente, né? E encheu de temor e bondade o coração daquelas parteiras que não obedeceram às ordens do faraó, deixando assim os meninos viverem. A situação poderia ficar pior do que isso, do que o rei mandando as parteiras matarem as crianças. Veja bem, não demorou muito para o rei do Egito perceber que as suas ordens não estavam sendo cumpridas. E assim, o que já não era bom, ficou pior. A situação complicou mais ainda. Por que a situação ficou mais complicada ainda? Porque, a fim de não depender mais das parteiras, o rei ordenou a todo o seu povo que lançasse no Nilo todos os hebreus que nascessem do sexo masculino. Arão e Miriam nasceram antes desse decreto. Arão era aí mais ou menos de 3 anos, né? Mais velho do que Moisés. Miriam certamente deveria ser um pouquinho mais velha, né, do que o Arão, já que ela estava no episódio, né, quando Moisés foi encontrado. Se caso ela tivesse aí menos da idade de Arão, menina com menos de 3 anos, não teria tanta habilidade assim, né? E, enfim, mas não sabemos. Onde a Bíblia não fala, a gente cala, a gente para. Só sabemos que a menina era jovem, era muito, muito novinha, mas mesmo assim teve a atitude de conduzir, né, a sua própria mãe para cuidar do seu próprio filho, no caso Joquebede, para amamentar o Moisés. Né? Teve a coragem ali de falar com a filha do rei.
E o que acontece é que Arão era de 3 anos mais velho que Moisés, e a idade de Miriam, mesmo não sendo apresentada, nós sabemos que ela era bem jovem. Ainda assim, tomou para si a responsabilidade de cuidar e ajudar a salvar o seu irmão. Quando tudo parece perdido, veja que Deus prepara os meios da salvação. Deus está sempre de olho na história e no controle de tudo. Por mais que alguma situação pareça fugir do seu controle, mas no última instância, Deus vai estar lá para resolver tudo. Né? Deus prepara os meios. Ele busca pessoas dispostas a serem usadas por Ele para mudar situações. Pode ser você, pode ser eu, pode ser qualquer um de nós. Deus conta com a gente para mudar situações. Foi assim com Noé, com Neemias, com Isaías, né, e tantos outros. Será que havia alguém disponível ali no Egito? Bem, em um universo de milhões de pessoas, imaginaríamos a escolha de um sábio, né, de um ancião ou um adulto cheio de maturidade. Mas é aí que a menina Miriam entra em ação e muda o curso da história. Deus não usa nenhum grande, nenhum forte, nenhum poderoso. Usa uma menina, pode-se dizer uma criança, uma adolescente, para levar a efeito o seu plano de livrar Moisés da morte, para que viesse a ser o libertador de Israel. O nosso terceiro ponto, para a gente adiantar a nossa lição, diz que coragem e iniciativa para mudar uma situação. Era o que não faltava nessa menina, né? Uma jovem heroína. Moisés nasceu exatamente nesse período sombrio pós-decreto do faraó. Sua mãe Joquebede, né, fez tudo o que pôde, escondendo o menino por 3 meses, contrariando as ordens do rei do Egito. Né? Quando já não era mais possível escondê-lo, então ela elaborou um plano audacioso. Ela colocou o bebê ali em um cesto e o deixou na margem do rio Nilo. A Bíblia registra que a irmã do menino, Miriam, ficou observando de longe para ver o que aconteceria. Veja que Miriam não abandona seu irmão, mesmo em face de um grande perigo, né? Não há aqui nenhum registro de um pedido de Joquebede para que a filha fizesse aquilo. Mesmo que esse pedido tivesse sido feito e não registrado, há ainda a marcante proatividade da menina na continuação da história. Estamos diante de características comuns de pessoas dispostas a fazer a diferença. Pessoas que são caracterizadas por coragem e também por iniciativa. Têm coragem, tomam iniciativa e assim Deus honrou a ação daquela menina. O que te incomoda? Miriam agiu por fé, se expôs, se arriscou, mesmo sabendo que poderia padecer. Mas não deixou o seu irmão sozinho até saber o que poderia lhe acontecer naquele rio. A maioria dos hebreus talvez não visse alternativa a não ser obedecer à ordem de Faraó, permitindo o afogamento dos seus bebês, sem resistência, temendo ainda mais crueldades. Afinal, o clima era de opressão, violência e medo, mas algo no coração da jovem Miriam não permitia aceitar, paralisada ali, braço cruzado, aquela situação. Ela não podia fazer muito, mas o pouco que podia, ao ver a oportunidade, ela fez, não se omitiu, não se intimidou. Veja que o pouco que nós pudermos fazer segundo a direção de Deus, isso pode mudar uma história. Foi preciso coragem para seguir o irmão no cesto e ainda maior coragem para falar com a princesa do Egito, viu? Muita coragem. Foi com fé e iniciativa que a menina fez mais do que apenas contar para a mãe sobre o livramento do irmão. Miriam conseguiu devolvê-lo aos braços dela. Um duplo milagre que, por parecer totalmente impossível e arriscado sob tais circunstâncias, muitos jamais ousariam nem mesmo tentar. Pense no tamanho do impacto que a convivência por mais tempo com os seus, né, gerou no preparo de Moisés para ser o libertador do seu povo. Moisés passou um tempo aí da sua infância com o seu povo. Isso pode ter, né, o preparado previamente aí
para quando chegasse o tempo da libertação do seu povo. Deus estava no controle da história mais uma vez. Falando sobre coragem e iniciativa, né? Nosso terceiro subtópico diz que naquele dia, no mesmo instante em que a filha de Faraó desceu ao Nilo para se banhar, ao ver o cesto, apanhou o menino e, mesmo reconhecendo que se tratava de um bebê hebreu, decidiu adotá-lo. Alguns poderiam chamar de coincidência, mas nós sabemos tratar-se das perfeitas correntezas dos planos divinos. Deus usa Miriam, Deus usa a princesa, né? Deus usa a mãe do Moisés, Deus usa o rio, Deus usa as águas do rio para direcionar o cestinho na direção certa, enfim. A atitude corajosa de Miriam nos motiva e nos lembra mais uma vez que Deus não olha a idade, mas sim a disponibilidade e oração para fazer de alguém um poderoso instrumento em seu glorioso propósito. Se temos um coração bem intencionado, desejoso por fazer a vontade do Senhor, Deus pode usar esse coração, Deus pode usar a sua vida para abençoar pessoas. Quarto e último, marcando uma geração, o próprio Deus honra a Miriam de forma particularmente especial. Por exemplo, ali através do profeta Miqueias. Está escrito em Miqueias 6, versículo 4. Certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi. E pus diante de ti a Moisés, a Arão e Miriam. Veja que Miriam aparece entre os principais líderes da nação de Israel na condução da terra do Egito para a terra prometida. Então Miriam aparece aí como uma pessoa que estava em destaque. Veja que, inclusive eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que as pessoas que dizem que o Deus da Bíblia é machista, que o Deus da Bíblia só trabalha com o homem, observe que aqui o próprio Deus coloca Miriam como uma das líderes da nação de Israel. O texto é claríssimo ao dizer, olha, certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi. E pus diante de ti, quer dizer, diante de Israel, ao remir-os da casa da servidão, quem? Moisés, Arão e Miriam. Veja que uma mulher é incluída também aqui. Se o nosso Deus fosse machista, como dizem, um Deus que despreza as mulheres, jamais Miriam teria uma posição tão nobre e tão elevada como essa. É isso mesmo, o próprio Deus faz referência a Miriam como tendo assumido um papel de liderança relevante na libertação de seu povo. Essa declaração do Senhor ganha ainda mais sentido quando observamos algumas ocasiões, como, por exemplo, a celebração após a travessia do Mar Vermelho. Nessa situação, Miriam é reconhecida como a primeira mulher profetisa da Bíblia, mais uma vez um motivo para crermos e dizermos e anunciarmos que o nosso Deus não é machista, mas é um Deus santo, bendito, maravilhoso, poderoso, glorioso, sabe o que é o melhor para a humanidade e ama o homem como também ama a mulher, indistintamente do seu sexo. Observamos aqui algumas ocasiões, por exemplo, a celebração após a travessia do Mar Vermelho, e aí nessa situação Miriam é reconhecida como a primeira mulher profetisa da Bíblia. Assumiu um papel de destaque ao conduzir os hebreus em adoração e louvores a Deus. A Bíblia registra, né? Está escrito, então é incontestável. Também é importante citar que Miriam, assim como todos os grandes personagens bíblicos, teve momentos de deslizes e viveu suas consequências. Lá em Números 12 a gente vê isso, né? Mais um exemplo para nos lembrar de que mesmo com falhas, podemos ser restaurados por Deus e usados para marcar uma geração, como disse o missionário Hudson Taylor. Não são os grandes que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. Houve aquele momento ali em que Miriam se revolta contra Moisés, por causa da posição de Moisés. Arão vai junto e finda Miriam ficando leprosa, mas Deus a restaura, né? Moisés ora, pede a Deus, Deus a restaura e após cumprir o seu tempo ali de separação por causa da lepra, ela retorna à caminhada novamente. Aconteceu esse deslize, como também aconteceu na vida do Arão, né? Veja que o Arão deslizou fabricando um bezerro de ouro. Também aconteceu um deslize na vida do Moisés, quando Deus manda ele falar a rocha e ele, em vez de falar, ele bate na rocha. Então, diante de tudo isso, vemos que Deus chama pessoas
e confia a essas pessoas grandes tarefas e grandes missões, porém não são pessoas 100% perfeitas como Deus é perfeito. São pessoas em quem a gente pode sim identificar algumas falhas. Não falhas que se tornaram rotineiras, mas aconteceu, né? Aconteceu e às vezes acontece na vida da gente, mas não deve jamais se tornar rotineiro. Errou, arrepende-se, deixa, abandona, Deus perdoa e a vida segue para a glória do nome de Jesus. Então concluímos esta lição fazendo a seguinte pergunta: qual a idade certa para ter uma iniciativa? Não há uma idade certa, né? Com quantos anos normalmente alguém começa a se tornar corajoso ou corajosa? Acredito que depende da sua fé, né? Da sua confiança em Deus. Miriam nos ensina que o nosso Deus honra a iniciativa, a coragem e a fé, independentemente da idade. Portanto, esteja atento, esteja atenta. Disponha-se a ser usado e usada por Deus para transformar situações. O que o deixa inconformado pode estar apontando o seu chamado. Ou o que a deixa inconformada pode estar apontando o seu chamado. Bem, Deus chama, Deus convoca, né? Conta com você para fazer alguma coisa. Você sente que há necessidade de fazer alguma coisa, você sente que está precisando de algo, então vá em frente, use a sua fé, use a sua esperteza que Deus lhe deu e invista no reino de Deus, porque você pode mudar histórias. Não se conforme em ficar de braços cruzados. Deus te chamou para caminhar, para correr a carreira, para trabalhar, porque do Pai do céu das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, é que vem a nossa grande recompensa. Que Deus o abençoe. Até a nossa próxima videoaula em nome do Senhor Jesus.